Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, no dia de hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito querida, o Washington Perucci, ele que é de São Paulo e ele é investidor já de algum tempo de Bolsa de Valores e vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, vai se apresentar, vai conversar um pouquinho sobre sua trajetória e ele que teve a oportunidade de fazer mentoria conosco durante um bom tempo aí, acho que mais de um ano, e também tem acompanhado o nosso trabalho com a seleção de empresas. Ele vai falar um pouquinho também sobre essa experiência enquanto cliente, enquanto pessoa que fez a mentoria e que consome os nossos estudos mensais da seleção de empresas. Vou chamar ele aqui para ele se apresentar, só um instantinho. Olá, Washington. Olá, Clóvis, tudo bom? Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite de estarmos aqui batendo esse papo. Imagina, é um imenso prazer. Prazer igualmente. Washington, se apresente um pouquinho aqui para o pessoal do canal, quem é você, conta um pouquinho sobre sua história. Bom, eu sou investidor novo, né? Eu comecei em 2021, né? Eu comecei acompanhando uma casa de análises e uma carteira fixa, né? E eu comecei na época errada. Sim. Eu peguei uma época de bolsas ruim, né? E essa casa de análise, ela aconselhava sempre compra, porque fala que no longo prazo as ações sempre... que é muito difícil acertar os tempos de entrada e saída, e no longo prazo é o que vai valer. Mas Sim. Eu percebi... a bolsa estava lá em 120, 122, 125, 128 mil pontos, e eles aconselhando compra, né? Uhum. E eu entrei pouco, é claro, mas eu peguei a maioria da queda que ela teve naquela época, né? Uhum. E eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Eu percebi que, deu uma coisa errada. Uhum. Aí um amigo me passou o seu canal, Clóvis, e eu comecei a acompanhar. Eu aprendi muito esse aspecto do ponto de entrada. Realmente, que nem você fala, é difícil você acertar lá o ponto certinho, mas fazendo a divisão que você aconselha, também a proporção, dividindo em 3, para entrar, para sair, fazendo uma média assim, é o que vai fazer a diferença na realidade do up da nossa carteira, porque, que nem você falou muitas vezes, a gente tem um lucro e devolve tudo numa eventual queda, depois demora mais um ano para chegar no ponto que estava. Então, assim, essa técnica que você ensinou foi muito, muito importante, né? Olha, é interessante essas coisas que você está falando, Washington, porque realmente a gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo aí bancos, casas de análise, corretoras, investir para o longo prazo é o que vai fazer a diferença no decorrer do processo do investidor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o que não é dito é que você não pode ficar parado olhando o longo prazo. Você tem que ter uma dinâmica, tanto de entrada como de saída, porque senão vai acontecer exatamente isso que você falou. Você vai devolver o que você ganhou, o seu lucro, né? Você devolve o seu lucro, vê o que você teve de performance positiva, se esvair entre seus dedos, e fica aquela sensação de frustração. Poxa, se eu tivesse feito alguma coisa, eu tinha embolsado esse dinheiro, e não fiz, e aí agora corrigiu tudo, né? Não é muito, Clóvis, porque se você, por exemplo, tem quedas de 10%, 15%, em 10, 15 anos você aproveita metade dela, 7%, você vai dobrar o seu patrimônio, a sua rentabilidade. Então, não é muito, você não precisa que nem acertar o ponto direitinho, você só precisa estar ali no movimento, né? E junto, né? Com os grandes, que nem você falou, e junto. Eles, claro, eles sempre mandam no movimento, mas a gente, mesmo saindo um pouco atrasado ou chegando um pouquinho atrasado, a gente pega uma parte disso e isso vai fazer muita diferença. Eu percebi isso assim claramente. Mas é o que você fala também, que você sempre ensinou, não dá para fazer isso sem saber. Você tem que investir um tempo, um estudo, e assim, eu achava que a bolsa era muito mais fácil,
tá? Eu pensava que era, né? Quem dera, hein? Quem dera. Até quando eu comecei a ouvir seus vídeos, eu não sou um cara teórico, que eu não fiz faculdade e eu tive comércio, cheguei a ter 30 funcionários antes de eu vender minha loja e tal. Então eu saí de técnico, eu sou um técnico, e para cuidar de outras coisas, de processos, de RH, de tudo que envolve uma empresa, compras, tudo, tudo, tudo. Então eu não sou um cara teórico. Então, vários momentos da minha vida eu fiquei travado e eu precisei de consultores para desenroscar isso, para fazer um processo novo, colocar uma organização na empresa. E por um tempo aí a coisa depois anda, depois trava de novo, aí precisa de novo. Então eu percebi isso com a sua mentoria, com o seu trabalho, sabe? Que eu estava precisando realmente de uma alavanca, para eu pegar um norte, para eu ter um básico, porque é muito amplo o conhecimento, né? Então eu olho assim, eu falo, eu acho que eu nunca vi uma coisa tão vasta, sabe, de aprendizado, de necessidade que tem para você aprender. A Bolsa de Valores é isso. Então, é um aprendizado permanente. Então, eu fico imaginando se você, com tantos anos, acho que deve estar fazendo 17 agora, imagino. Isso. Se você ainda pensa assim, mas eu. Tem hora que eu olho. Permanente. Você não para nunca de aprender, né? Na hora que eu olho assim, eu fico até perdido, mas isso que eu achei até fascinante, né? Nesse ambiente, achei muito bacana isso, né? Quando você começou a fazer a mentoria, que tipo de expectativas você tinha quando você o primeiro mês? Para ser sincero, eu não sabia. Eu sabia que eu estava fazendo algo errado e que eu precisava de um norte. E eu acreditava nas coisas que você falava, e entendia bastante coisa. Até os seus vídeos eu comecei a acompanhar, eu olhava assim, isso aqui não é importante, isso aqui não serve para mim, isso aqui eu já sei, sabe? Aí às vezes eu pulava, aí teve um dia que eu falei, não, peraí, prestei atenção, era uma coisa relativamente simples, mas você me deu uma visão, não lembro o que era, mas você me deu uma visão assim, completamente diferente da que eu tinha. Né? Então eu falei, opa, eu acho que eu estou sendo muito... Tá me faltando uma dedicação e entender que eu não sei nada, né? Eu pensei assim, esqueci o defeito que é isso na gente, mas a palavra, né? Mas aí eu comecei a prestar muito mais atenção e maratonar os seus vídeos e assim eu vi que tinha muito conteúdo ali gratuito, né? Muito conteúdo gratuito. E aí foi a partir daí que eu me interessei pela mentoria, mas na realidade eu não sabia direito porque eu estava buscando um caminho ainda, né? Sim. Agora, eu sabia que eu precisava de alguém para me dar um rumo. Então... E legal que você já tinha tido essa experiência, né, enquanto empreendedor, de buscar consultorias, né? E isso é bacana, porque você já tinha experimentado isso enquanto dono de um negócio. E são coisas que são importantes, de fato, né? As empresas contratam consultores, e sejam elas grandes ou médias, é natural que isso aconteça, né, para resolver problemas que às vezes são mais complexos, né? Sim, alguém com uma experiência, assim, a gente tem que entender que a gente sempre tem um ponto que a gente pode não conseguir ultrapassar sozinho, né? E você mesmo falou, um consultor é aquele que você vai pegar na sua mão, um cara que tem experiência naquilo que você está tendo dificuldade. E se você bater naquilo ali, você pode ficar uma semana, um mês, um ano, pode até nunca resolver, enquanto você vai pegar uma ajuda de alguém que já sabe e aquilo ali vai ser muito rápido, vai te dar um upgrade, vai ser um atalho, né? Assim, que não tem preço esse aspecto, né? Sim. E você fez mais de um ano comigo de mentoria e vamos dizer assim, com 6 meses você já se sentia muito diferente do período de antes de começar a mentoria? Como é que você avalia essa caminhada? Ampliou muito a minha visão, né? Assim, eu fui me sentindo mais preparado e seguro,
entendendo mais o que fazer. Porque também, eu acho assim, é uma mão de duas vias, né? Sim. Não adianta nada, eu acredito, contratar alguém e não se dedicar, né? Então, você tem que Perfeito. prestar atenção e estudar e entender o que a pessoa está falando, por mais dificuldade que tenha, mas você tem que entender. Então, eu sempre procurei fazer isso, né? E isso foi me dando segurança e entendimento, né? Perfeito. Então, assim, um rumo, né? Assim, para saber o que eu quero, porque na realidade eu não sabia se eu tinha que seguir uma carteira que é de uma casa de análise, ou se eu tinha que comprar e deixar lá, ou se eu tinha. É porque as pessoas falam de um jeito que parece que é simples e direto, e não é, e você sempre mostrou isso. Porque você fala buy and holders, né? Você compra e esquece, segura tal, mas tem muita nuance nisso aí. Sim. Tem muita nuance. A pessoa dá um exemplo de um grande investidor que faz isso, mas não é tão simples e direto assim, né? Então, isso muita gente fala com uma simplicidade que não existe, né? Perfeito. Então, Perfeito. eu acho bacana que você é mais profundo nesse aspecto, né, de informações, esse tipo de coisa, né? Isso que você colocou é muito bacana, porque, de fato, eu tenho essa mesma sensação que você tem. Quer dizer, nesse mundo, né, do mercado financeiro, né, a gente vê de vez em quando os discursos, né, e são perfeitos. É como se tudo fosse muito simples, como se não tivesse pegadinhas, como se não tivesse entrelinhas, como se não tivessem cascas de banana, né? E é o que mais tem. E por falar até em casca de banana, a mentoria eu tive. Você fala de uma fase muito difícil sua, do começo, que você teve, se você quebrou. Sim. Eu tive um prejuízo também, e assim, você me salvou dele não ser maior. Né? Então, assim, realmente a bolsa é delicada, né? Sim. Ela não é difícil, mas você tem que se dedicar, prestar atenção, saber o que está fazendo. Se não sabe, entra leve. Você tem, porque ela machuca, que nem você falou, ela Sim. machuca. Sim. Então, muita gente pode perder o patrimônio de uma vida, né? sim. E ainda ficar devendo. Sim, exatamente. O que aconteceu comigo. Tem que... Agora dá para rir, né? Mas é isso. Para mim foi o meu grande aprendizado. Então, o ideal é que as pessoas se aproveitem das experiências dos outros, né? Aí faz o sentido da mentoria, né? Quando a gente procura a experiência de alguém que já viveu coisas, para que a gente não tenha que viver as mesmas coisas. Vamos viver coisas diferentes, coisas novas, Sim, né? Mas não as mesmas. pois é. Você sofrer fazendo alguma coisa que você acredita, tudo bem, mas sofrer sabendo que tem alguém que já errou e que pode te ensinar, né? Poxa. E me diz assim uma coisa, quando a gente passou aí esse tempo, né, quando você se sentiu, vamos dizer assim, mais confortável para caminhar sozinho, como foi essa sua percepção de dizer, olha, cheguei até aqui e agora eu consigo ter a segurança de saber onde eu estou pisando? Como é que foi esse processo? Na realidade, o pouco que eu estava, a pouca região que eu estava pisando, eu acredito, né? Nunca tinha pensado nisso, mas você perguntando assim, aquela região pequena onde eu estava, e onde eu estou agora, está um pouquinho ampliada só, ali eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Né? Joia. Ali, naquela micro-região, no Sim. pouco que eu fazia, naquela minha carteira pequena, ali eu estava confortável e sabia o que estava acontecendo.
E aí eu percebi que é a questão que você sempre falou, que estava difícil entender no começo, você conhecer a ação que você tem, você saber que a sua empresa ali, se ela caiu 30% na sua cara e você não conseguiu sair, não viu, não percebeu antes, você sabe que aquela empresa é boa e que ela vai voltar. Então, tem coisas que nem eu tenho uma empresa agora que ela está no negativo, talvez uns 20%, mas eu sei que ela é uma empresa boa, eu sei que ela está saudável, e eu sei só que ela ficou para trás, ela não subiu, mas eu sei que ela tem o potencial. Então, isso tudo vai dando tranquilidade, vai ficando mais natural, entendeu? A questão de você aprender a medir os riscos, né? E manter as porcentagens de cada empresa de acordo com o que ela tem de perspectiva, alocado de maneira ideal, para você ficar realmente tranquilo, né? Isso acho que foi a percepção que eu tive quando eu falei para você, olha, vamos dar um tempo por enquanto, que acho que por enquanto acho que está legal, né? Então acho que foi essa percepção que eu tive. Maravilha. E você mantém a nossa assinatura da seleção de empresas. Como é que você vê o estudo mensal? Ele também é uma ferramenta que contribui para a sua percepção do cenário externo e cenário interno? Ajuda na tomada de decisão? Com certeza. Você trouxe... Porque, que nem a última análise, a última de julho que você colocou, a última aula... você deu um cenário geral global, né? China, Estados Unidos, e assim, e é muito bacana, porque a notícia está ali para qualquer um ler, mas o que é legal é o apanhado que você faz e a sua análise, o seu cenário. Então, eu acho isso muito bacana, entendeu? Porque eu posso não ter a mesma capacidade de entendimento, então isso acho que ajuda demais o cenário que você passa ali, sabe? Então acho bastante importante, assim, para eu poder tomar minhas decisões também, para eu pensar mais, ouvir esse cenário, essa expectativa, essa perspectiva que você tem. Não só tá passando o que está acontecendo, né? Mas mais importante para mim é isso. Entendeu? Porque informação, como você disse, informação tem muita, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, tem excesso de informação. Só que a informação em excesso se transforma em ruído. E ao invés de ajudar, atrapalha. Sim, é verdade. Essa é uma coisa que você ensinou muito também, saber ser seletivo, né? Ouvir também, às vezes você não concorda, mas tudo bem, né? Mas ser seletivo, saber ter a escuta seletiva mesmo, saber interpretar, saber... porque a capacidade lógica nem todo mundo tem, né? Assim, então, isso é importante. Então, às vezes você vê uma notícia, mas você vai juntar com a outra, pô, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Tem algum furo aqui. Então, isso é importante, isso que você passa. Você vê, você começou a nossa conversa hoje falando de quando estava seguindo uma casa de research, que eles estavam mandando comprar 120, 125, e que já estava próximo de uma correção e eles mandando comprar. Sim. E é um pouco agora o momento que a gente está vivendo na Bolsa, né? A gente está flertando aí com o fim de uma forte alta, vamos dizer assim, né? A gente saiu lá de 98 mil pontos e estamos aí já beirando uma região de 124, 125 mil, e que provavelmente vai ser o fim de linha desse movimento para que haja um espaço para uma nova correção, porque é isso a Bolsa não ela não é uma linha reta, né? Ela mais parece com os batimentos cardíacos, né? Então ela tem aquelas oscilações, então não vai funcionar dessa forma como muitos gostariam que funcionasse. Seria maravilhoso que só subisse, né? Ela sobe caindo e cai subindo, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de entender que se já subiu muito, a gente tem que estar muito mais prudente do que antes, né?
Então, quando a gente viu ali o movimento nos 98 mil pontos, a gente falou nas mentorias e na seleção de empresas, a gente comentou, disse, é uma região que está formando aqui um fundo duplo, um fundo triplo, né? Isso vai dar gás para subir, e o alvo inicial é a gente buscar lá os 108, 110, se passar esse 108, vai para um patamar de cima, vai buscar os 120, e a gente vem vendo esse movimento se materializar, quando muita gente não dizia isso, quando muita gente ainda estava descrente do país, descrente da economia, descrente do novo governo, né? E aí contamina a análise macroeconômica e econômica por conta de viés político partidário, né? E perde a chance de surfar uma onda que, essa onda foi uma onda maravilhosa, né? Muita gente ganhou 100%, 150%, 200%. Sim, sem dúvida. Na realidade, o que a gente não vê, a gente não vê no noticiário é a realidade. A gente tem que nem você já falou, a gente tem que cavocar ela, né? E muita coisa quando vem é porque já passou. Sim. Então, de fato consumado. Então aí você vai ver lá a notícia, Selic caiu, vou entrar na bolsa. Bom, já era, já está o preço lá, já está 6 meses atrás, já está tudo isso lá. Então, realmente tem que ficar muito, muito, muito assim, ligado nos sinais, né? Nas entrelinhas, né? Muito bem. Washington, eu queria lhe agradecer imensamente, mas eu não podia deixar de perguntar como estão os voos, que você conte aí para o pessoal do nosso canal que você é um esportista aí. Eu vou de parapente, né? E fizemos muita mentoria, eu em viagens aí, em campeonatos. Você me ajudando com os horários. Aqui porque... no exterior, né? Aqui no exterior. Eu estava no meio do dia voando, não podia, e você flexibilizava o horário, então me ajudou muito nesse aspecto. Mas conte um pouquinho aí sobre essa questão do esporte, para curiosidade, né? O que foi que lhe levou ao parapente, a esse desejo de voar, de experimentar esse esporte? Olha, eu vou há uns 22, 23 anos, mais ou menos, e uma vez eu vi numa reportagem sobre voo livre. Sim. E eu estou aqui na minha cidade, trabalhava bastante, já tinha loja e nem me interessei assim, não tinha como, não tinha aqui na região. Aí um amigo passou na loja e conversando comigo num sábado, eu vou lá treinar parapente no morrinho, tal. Eu vi isso na televisão, é legal, tal. Você quer? Eu te ensino. Aí eu comecei aí, ele começou a me ensinar e aí entrou no sangue, né? E minha mãe ficava muito preocupada, e meu irmão também. Mas a primeira vez que eu fiz um voo mais longo um pouco, eu fiquei com um sorriso nos lábios assim a semana inteira. Aí minha mãe entendeu que aquilo ali era bacana e relaxou um pouco, sabe? E aí eu continuei e depois eu gostei de competições e participo mais de competições agora. E é um esporte assim que mudou minha cabeça, inclusive, com relação a trabalho, porque eu só trabalhava, né? Sim. Eu tinha loja, queria abrir filiais. E aí eu comecei a voar, falei, não, peraí, eu trabalhava de domingo a domingo, falei, não, tem uma coisa errada, né? E aí mudou minha cabeça, eu comecei a cuidar bem daquela loja para eu ter um tempo mais livre um pouco, tudo. E depois acabei vendendo e mudando de ramo para construção civil, que você controla mais o tempo e é menos dinâmico do que a loja. E aí ficou melhor para eu aproveitar o esporte também e a vida, né? Ok. Meu amigo, muito obrigado pelo bate-papo. Espero que todo mundo tenha curtido essa nossa conversa. Desejo muito sucesso para você e bons voos na bolsa e fora dela. Imagina, eu que agradeço, eternamente grato aí por tudo que você fez e faz por mim, por muita gente, e seus ensinamentos gratuitos que tem aí nos seus vídeos. Aconselho todos a maratonarem, e que tem muita coisa ali bacana, tá? E eu sou muito grato por você, tá? Tudo que você me fez aí também, tá bom? Sempre que precisar, estou à disposição. Ok, fica com Deus, um abraço, tudo de bom. Fica com Deus, um grande abraço e bons cafés também. Outro vício que você me introduziu também. Valeu, tchau. Tchau.